Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos continuar estudando a forma de persistir os dados do nosso sistema, porém agora eu vou te mostrar de um jeito mais interessante e mais eficiente, que é utilizando o framework JPA Hibernate. Nas aulas anteriores nós vimos o formato padrão tradicional, usando o JDBC mais um banco de dados relacional qualquer, no caso eu usei o SQLite. Depois eu mostrei para vocês fazendo persistência da forma antiga, que é usando arquivo de texto, e nessa aula de hoje eu quero te mostrar com algumas facilidades, que é usando aquilo que o JPA Hibernate tem para nos entregar, que é uma facilidade de criar a nossa tabela, criar as entidades do modelo relacional a partir dos nossos objetos. Vamos para a nossa aula então? Então, pessoal, nós estamos estudando exatamente essa camada que está na cor verde aqui, que é o modelo. E dentro do modelo nós estamos no pacote DAO, que é o pacote responsável pela persistência dos nossos dados. Por isso ele chama, Data Access Object. E nós exploramos muito bem nas aulas anteriores como que isso é feito usando o JDBC. Agora, chega o professor e fala assim, vamos usar o JPA Hibernate. Para quê? Qual que é a vantagem de utilizar isso? Então, antes de aplicar esse framework, você tem que entender aonde que ele está entrando, qual é o problema que ele está resolvendo. Então, por isso, nós vamos dar um zoom aqui nessa relação entre a DAO e o banco de dados. E aí, a primeira coisa que eu chamo a atenção de você aqui é que nós estamos falando de dois mundos diferentes, concordam comigo? Aqui nós temos um mundo de programação Java, que é o que nós estamos utilizando, um mundo orientado a objetos, e lá no nosso banco de dados nós lidamos com entidades e relacionamentos, certo? Que são o que os SGDBs nos oferecem. São os elementos que nós trabalhamos na disciplina de banco de dados, são esses. E aí, lá na tabela você vai fazer um create table, colocar cada um dos campos de acordo com o modelo, de acordo com o objeto que tem lá na sua aplicação. O mundo do banco de dados, ele existe porque existe primeiro o mundo das aplicações. Uma vez que eu tenho uma determinada aplicação, eu quero persistir dados. E por isso nós estamos estudando nesse capítulo as diversas formas de fazer essa persistência. E se você já fez isso alguma vez ou se acompanhou essas aulas que nós estamos fazendo sobre esse capítulo de persistência, você viu que existe uma incompatibilidade nesses dois mundos, ou seja, existe um abismo entre eles. E isso não sou eu que estou informando. Na verdade, isso tem até um nome, que é o paradigma da incompatibilidade. E esse paradigma fica cada vez mais evidente porque aqui nós trabalhamos com classes, com instâncias, com objetos de uma forma geral, enquanto que aqui nós trabalhamos com tabelas, com registros, com campos. Tudo isso são coisas muito diferentes umas das outras, embora eles tenham que estar conversando entre si, senão dá tudo errado, gente? Mas tem que ficar claro para mim e para você que existe uma incompatibilidade entre esses dois mundos, que nós programadores temos que ficar atentos para principalmente no momento de fazer uma mudança no nosso sistema, fazer uma alteração de um novo requisito, nós temos que ficar muito antenados a esse meio de campo aqui, a esse abismo entre a classe DAO e a base de dados. Se você já programa há mais tempo, você já percebeu isso, que quando alguém te pede para inserir um novo campo numa determinada classe que está sendo persistida no banco de dados, nós temos aí um ponto de atenção. E um ponto de atenção que vai virar o quê? Talvez várias horas de programação, porque você vai ter que alterar em diversos pontos, que é o que eu vou te mostrar aqui a partir de agora.
E aí, para eu não ficar aqui sozinho nessa, né, tentando te convencer que aqui realmente é um ponto de atenção para nós programadores, vamos parafrasear aí o Martin Fowler, né? Ou seja, ele disse que 30% do esforço, não é qualquer número, gente, é 30%, é muita coisa, do esforço de se fazer um sistema, ele está sendo empregado nessa transição, nesse ponto específico, ou seja, aonde nós vamos implementar a camada DAO. Então, fica mais que evidente e comprovado que aqui é um lugar que nós temos que tomar muito cuidado, que nós vamos demandar muito tempo. Então, por isso que nós temos que pensar em soluções para minimizar essa incompatibilidade, esse paradigma dessa incompatibilidade, ok? Então agora eu te pergunto, percebeu o tamanho do problema? Se não, fica tranquilo que eu vou te mostrar isso que eu acabei de te falar, eu vou trazer aqui por meio de códigos para você entender, tá joia? Então vamos lá. Vamos supor aqui, ó, a nossa classe aluno. Pessoal, eu peguei ela mais enxuta aqui só para ficar didático, tá ok? Então, ó, a nossa classe aluno, ela extende, né, a classe pessoa, e eu tenho aqui de diferente, além da classe pessoa, né, de especialização da classe pessoa, eu tenho um ID, uma matrícula e um ano de ingresso. Não coloquei os métodos get e set para não ficar poluindo a nossa tela aqui. Aí, você vai lembrar que nós também construímos, né, a classe aluno DAO, toda bonitinha, funcionando como você viu nas aulas anteriores. Já que nós temos, então, a classe aluno DAO perfeitas, aí chega o seu, por exemplo, Scrum Master na reunião da próxima semana, da próxima sprint, e fala o seguinte, olha, chegou um requisito novo para a gente, dizendo que agora aluno tem mais um campo, o campo altura. E aí ele falou, ó, o campo altura chegou. Se chegou o campo altura, tudo bem, quem está fazendo essa classe aqui está ótimo, beleza, eu vou pegar essa atividade e vou fazer rapidinho. Basta que eu adicione esse novo atributo, né, a essa classe aluno, como eu fiz aqui. Perfeito. Só que, uma vez que você faz isso, você tem que pensar agora, quais classes serão impactadas com essa mudança? Quais camadas vão sofrer impacto uma vez que eu adicionei um campo aqui? Será que as camadas de cima vão ser afetadas? Será que as camadas de baixo vão ser afetadas? Será que o pessoal que faz parte lá da conexão com o banco de dados vai ter alguma influência neles? Esse é o tipo de pergunta que você tem que fazer a partir de agora. E nesse caso específico, uma delas que vai pagar o pato é a classe DAO, é a camada DAO. Por quê? Vamos dar uma olhadinha nela aqui, ó. O método salvar, que está dentro da classe aluno DAO, eu peguei ele aqui para você, ó, do nosso código, você vai relembrar que ele então recebe como parâmetro um objeto, que normalmente é do tipo aluno, né? Tanto é que eu consigo fazer um cast nele aqui dentro. E vou fazer o que agora? Vou criar a minha SQL, pegar uma conexão no banco, preparar a minha declaração SQL, preencher os meus atributos, né, que eu estou fazendo aqui um insert, então eu tenho que preencher cada um dos campos corretamente, que são essas interrogações aqui, e executar a minha chamada SQL. Ponto. Acabou. Mas aí, como a gente disse, a classe aluno mudou. Se a classe aluno mudou, o que muda aqui dentro desse método? Vamos pensar um pouquinho. Se esse objeto aqui, ó, aluno, ele tem agora um campo a mais, consequentemente, a minha SQL vai mudar, concorda comigo? Porque agora eu tenho não apenas o campo nome, sexo, idade, matrícula e ano de ingresso, eu tenho também o atributo altura. Então, o primeiro ponto que eu vou ter que mudar é nessa linha aqui, porque eu coloquei um campinho a mais. É aquele negócio, né? Coloca um campinho a mais aí para mim, né? O mineiro adora. Coloca um pedacinho de queijo aí para mim, né? Não, não é por aí, gente. A gente pode sim colocar coisas a mais para agradar nossos clientes, mas o negócio tem que ser arquitetado, não pode ser assim de qualquer jeito, tá? Então aqui, ó, se eu coloco um campo lá na classe aluno, um campo simples e elementar, ele vai impactar diretamente na minha camada DAO. Ela vai parar de funcionar. Ou senão, eu não vou conseguir persistir essa informação, se eu não fizer essa alteração. E se chegou uma informação nova, é bem possível que o cara que pediu, o cliente que pediu, queira que ela seja persistida. Senão ela não seria relevante, não faria sentido ela ter sido adicionada lá na camada, lá na classe aluno. Concorda comigo?
Então, ó, primeira mudança, eu vou ter que colocar um escrito a mais aqui, que é o campo altura. No mesmo lugar, eu vou ter que fazer o quê? Colocar uma interrogação a mais aqui, que diz respeito ao parâmetro altura. Se eu criei um parâmetro novo aqui, eu vou ter que preencher mais um parâmetro aqui. Por exemplo, eu vou criar aqui mais uma linha, que é o statement setInt. O 6, o sexto guarda-chuvinha, né, que é a interrogação, e eu coloco o getAltura aqui. Então, só aqui já são 3 mudanças. E aí nós temos que olhar agora o método update. Será que ele vai sofrer mudanças também? Sim, de novo, se tem um campo a mais, na hora de atualizar eu tenho que mudar minha SQL. Se eu mudo a minha SQL, surgiu um campo a mais, eu tenho que preencher ele aqui embaixo na preparação da declaração. E assim sucessivamente. Tudo isso porque o aluno mudou. E da mesma forma, nós temos que olhar o método find, o método findAll, o método find by matrícula, o método delete. Todos esses métodos, se você for lá no seu código da classe DAO, você vai ter que percorrer e procurar em cada um deles aonde vai ter que inserir ali agora o campo altura. Então perceba que uma simples alteração faz com que você modifique em diversos pontos no seu sistema. Isso é uma coisa ruim. Se você já está estudando esses conceitos mais novos, como por exemplo o Solid, um dos princípios dele é o Open Closed Principle, que é o quê? Estar aberto para crescer, mas fechado para alterações. Então, esse é um exemplo que fere esse princípio do Solid. Por quê? Se eu preciso, usando essa arquitetura, né, que nós estamos usando essa forma como nós estamos mostrando para você, se eu faço a inclusão de um campo lá na classe aluno, eu vou ter que sair alterando, ou seja, era para ele estar fechado para alteração, eu tenho que alterar a minha classe aluno DAO praticamente toda. Entenderam? Então, perceba que muitas das coisas que você vai estudar a partir de agora, elas vêm para agregar e melhorar o seu sistema em termos de escalabilidade e manutenção. Então eu finalizo aqui fazendo a seguinte pergunta: viu o tamanho do problema? Concorda com Martin Fowler que realmente 30% do esforço nosso vai estar aqui garrado nessa classe aqui, aluno DAO, professor DAO, ou seja, nesse meio de campo entre modelo DAO e banco de dados? Só que eu não falei tudo ainda. Nós ainda temos que fazer o quê? Se mudou lá a classe aluno e o banco de dados, nós temos que ir lá e mudar a nossa Create Table. Eu até coloquei aqui como ironia, tá? Agora só falta atualizar o banco de dados. Já que nós alteramos todos esses métodos aqui, basta então que agora eu só atualize a minha tabela no banco de dados. Como se fosse simples assim, né? Como se não criasse efeitos colaterais. Assim, então, uma sexta mudança que nós temos que fazer é o quê? É vir aqui agora no seu banco de dados, na tabela aluno, e colocar um campo a mais, que é o campo altura. Ou seja, você vai fazer uma SQL aqui, que é um alter table, adicionando esse novo campo nessa tabela. Então agora a gente pode voltar para onde a gente parou, que era exatamente lá no paradigma da incompatibilidade, né? Agora você consegue ver que realmente existe um abismo entre esses dois mundos aqui. E aí vem a pergunta, né? Hibernate, para quê? Para otimizar o nosso desenvolvimento, para melhorar o meu dia e o seu dia de serviço aí. Aí, pessoal, alguém pode perguntar: ô Zé Rui, mas só tem essa forma de minimizar esse paradigma aí dessa incompatibilidade? A resposta é não. Uma das formas que tem de fazer isso, de minimizar esse mundo entre a implementação e os bancos de dados, foi o quê? Foi a criação dos bancos de dados orientados a objetos. Porém, esse tipo de banco de dados orientado a objetos é bem interessante, bem legal, talvez você tenha até estudado ele com mais afinco lá na disciplina de banco de dados, porém, ele não é tão difundido quanto o banco de dados relacional, onde nós temos lá a tabela e relacionamento, que é o tradicionalzão que a grande maioria dos desenvolvedores conhece bem. Então, aonde que o JPA vai entrar é exatamente nesse segmento de mercado. Por isso eu coloquei aqui, ó, é nesse ponto que o JPA Hibernate entra
para reduzir esse abismo entre o banco de dados relacional e o mundo do desenvolvimento que normalmente está orientado a objetos. Entenderam? E aí, qual que foi a sacada dos desenvolvedores do Hibernate? Era prover exatamente um framework que fizesse o mapeamento objeto relacional de forma transparente para o seu usuário, que somos nós, desenvolvedores. A partir de agora que nós entendemos o problema que existe e aonde ele está entrando, que nós podemos, então, o que é um JPA? O que é o Hibernate? Agora sim nós podemos definir cada uma dessas palavras, desses elementos, para que você possa, na próxima aula comigo, colocar isso em prática, beleza? Então vamos lá. O que é o JPA? Como o próprio nome diz, ele é uma API de persistência, escrita em Java. E aí, dentre os vários significados que tem para uma API, nós podemos entender o primeiro deles, que é o fato dela ser uma interface. Se ela é uma interface, você aprendeu lá na disciplina de orientação a objetos que uma interface normalmente é um contrato, é uma forma a ser seguida. Então, por isso eu coloquei aqui para você, é uma camada que descreve uma interface comum para frameworks que queiram fazer esse meio de campo entre objeto relacional, entre mundo da orientação a objetos e tabelas entidade relacionamento. É isso que a API JPA vem para nos mostrar. Ela vem criar um contrato, uma padronização para esse termo. Então eu registrei da seguinte forma, o JPA é a especificação padrão da plataforma Java EE, que é o Enterprise Edition, para mapeamento objeto relacional, que nós estamos dizendo especificamente de persistência de dados, ou seja, de como salvar o nosso dado lá no nosso banco de dados. Ficou claro, então, que a API ela é o contrato, o padrão que deve seguir todo mundo que quiser fazer objeto relacionamento? Se você entendeu isso, você entendeu o que é JPA, que nada mais é que um contrato, um padrão a ser seguido. Então, se nós temos uma interface, lembra de orientação a objetos, você precisa de uma classe concreta para implementá-la, concorda comigo? Assim também vai funcionar aqui. Se nós temos uma padronização abstrata, que é o JPA, que é uma interface, nós precisamos então de alguém implementar esse contrato. E quem vai implementar isso para a gente é o Hibernate. Então agora você consegue diferenciar quando a gente fala o que é JPA do que é o Hibernate. E por isso nós podemos então, o que é o Hibernate? Vamos definir de forma clara. Além de ser uma implementação desse padrão JPA, ele é um framework para mapeamento objeto relacional. Se você entrar aqui no site do fornecedor, hibernate.org/ORM, você vai cair nessa página aqui, que nós vamos até abrir ela aqui com você. Mas antes de ir para lá, eu queria deixar claro para você que ele é um framework é um conjunto de ferramentas que vai facilitar a vida do programador. Entenderam, pessoal? E na prática, o que o framework Hibernate faz? O que ele faz? Uma coisa muito interessante. Ele se encarrega, ele fica preocupado por você de pegar suas classes que estão em Java e mapeá-las lá para dentro do seu banco de dados. Poxa, é uma mão na roda. Concorda comigo? Facilita muito, adianta muito a nossa vida de programadores. Então, se você concorda comigo que vai facilitar a nossa vida, deixa eu te mostrar aqui uma imagem que vai clarear ainda mais na sua cabeça aí. Olha aqui, eu tenho o meu diagrama de classes, por exemplo, a minha classe aluno, eu vou entregar para o ORM, que é o JPA Hibernate, e ele vai produzir para mim a minha tabela lá no banco de dados. Olha que coisa interessante, ele vai então fazer um trabalho que era para eu e você fazermos, e ele vai assumir esse trabalho de sempre que alterar alguma coisa aqui, ele altera aqui. Então, já adianta a sua vida. E eu vou te mostrar também que, uma vez que nós colocamos isso em prática, aquele problema que eu te mostrei da classe DAO ter que sair alterando, não vai existir mais.
Por quê? Porque o fato de nós estarmos trabalhando com o objeto fechadinho, entregando ele para a classe, a camada de persistência, que é essa ORM, ela vai se encarregar de fazer essa conversão, de levar esses dados lá para dentro do banco de dados. E se tiver que converter para tabela, para registro, ela faz, a ORM faz para você. Então, facilita muito a nossa vida e aumenta a nossa produtividade. E se eu citei anteriormente a questão do Solid, até a questão do Solid, que é o Open Closed Principle, ele será atendido. Por quê? Eu vou só incrementar a minha tabela de aluno, ou seja, eu estou aberto para incrementar, para aumentar, e estou fechado para alterações. Eu não vou ter que alterar nada na camada DAO, nada no meu banco de dados. Então eu vou estar coerente com o princípio do Solid também. Ponto extra para o Hibernate de novo. E aqui, pessoal, cabe um comentário. O Solid, você pode parar para pensar o seguinte, o Hibernate ele é bem mais antigo que o conceito de Solid. Só que, o que eu quero comentar com você? Eu quero comentar que as boas práticas de programação que você aprende, principalmente aqui na universidade, na academia, elas perpetuam ao longo dos anos. Esse exemplo do Solid com o Open Closed Principle é exatamente isso. Por quê? Porque esse fato de você estar aberto para crescer, ou seja, escalável, mas que produza o mínimo de efeito colateral possível, a gente já usava, já aprendia ele lá em 1900 Guaraná de rolha. Então, as boas práticas, elas só vêm melhorando e sendo lapidadas. Não está surgindo coisas novas nesse sentido. Não quero dizer que não tem nada de novo, não é isso, mas que uma coisa que o Hibernate já fazia, o Solid continua falando, olha, isso aqui vale a pena continuar. É uma ótima prática. Então, no meu ponto de vista, o Solid ele traz, dentre os outros conceitos todos, ele traz um martelo para fazer, vamos continuar usando isso aqui. Isso aqui é uma boa prática. Senão a gente pode fazer essa pergunta que eu acabei de fazer. Mas peraí, você está falando de princípio Solid, sendo que lá atrás, quando criou o Hibernate, ninguém nem sabia de Solid? É isso mesmo. Ou seja, o Solid ele vem para confirmar que isso tem sido ainda uma boa prática de programação dentro desse problema que eu apresentei para vocês. Fecho o meu parênteses sobre o Solid aqui. Muito legal, né? Então, dito isso, como que nós fazemos isso na prática? Como que nós fazemos essa mágica, professor, de sair daqui para vir para cá? A mágica é simples. Quem vai fazer é o Hibernate, através de 3 passos simples. Você vai ter que, primeiro, instalar o Hibernate no seu projeto. Se você está usando o Maven, é bem simples, eu vou te mostrar ali, basta você pegar lá aquele XML e colocar no seu .xml. Você vai ter que configurar, fazer o arquivo de configuração, né, que é o persistence.xml. Ele simplesmente, pessoal, você vai configurar ali o quê? Qual banco de dados, qual dialeto, qual a senha do root dele, coisas dessa natureza, ok? Isso tudo eu vou te mostrar na próxima aula, que vai ser uma aula prática de colocar isso no nosso projeto, tá? Mas por hora você tem que saber que você tem que seguir esses 3 passos. Você vai colocar o Maven, você vai criar esse arquivo de mapeamento, tá? Até o nome mais correto, não seria nem um arquivo de configuração, e você vai fazer isso por meio de annotations. Você vai ver que é muito simples. Nós vamos colocar algumas annotations em nossas classes e automaticamente ela vai começar a ser mapeada pelo ARM. Beleza? Então, pessoal, para fechar nossa aula, quais são as vantagens de utilizar o Hibernate? Isso aqui, pessoal, tudo eu peguei aqui, no site do próprio fabricante. Se você vier aqui, tem tudo falando aqui, alta performance, escalabilidade, persistência idiomática, enfim. Tudo isso está aqui, eu só traduzi para lá e coloquei os meus comentários. Vamos lá então. Então, primeiro ponto, ele faz uso do banco de dados relacional, ou seja, a grande maioria dos desenvolvedores se sentem mais à vontade em trabalhar com os bancos de dados relacionais do que os orientados a objetos. Então, é um grande diferencial e é o que faz a comunidade usar com bastante frequência o Hibernate, beleza? Um detalhe aqui que vocês viram, ele gera grande parte da SQL no momento da inicialização, ou seja, no momento que você abre a conexão, não no momento que você usa determinada tabela, tá? Tem muitos alunos que perguntam, professor, eu preciso chamar a tabela book para ele poder criar no banco de dados, caso não esteja criado? Não, basta com que você conecte
no seu banco via JPA, ele já vai fazer as alterações que forem necessárias, beleza? Uma vantagem muito interessante que o Hibernate tem, pessoal, mesmo que a gente faça isso na mão, lá usando o JDBC, o método tradicional, a gente não consegue fazer tão bem feito quanto o Hibernate faz, que é o carregamento tardio, né? A Lazy Initialization. Ou seja, se eu tenho uma classe dentro da outra, como por exemplo a gente tem ali, ó, o livro tem páginas. O exemplo que eu peguei aqui é a classe disciplina, né, que nós estamos trabalhando no nosso modelo, ela tem vários alunos dentro dela, né? A disciplina algoritmos 1 tem 30 alunos lá dentro. Então, não é porque eu puxei do banco de dados a tabela, os dados da tabela de disciplinas, que eu quero que já traga todos os alunos que tem ali dentro. Então, o certo aqui, que em termos de eficiência, né? E o que ele faz? Ele faz um carregamento tardio. Se eu precisar do aluno A ou do aluno B, aí sim ele vai lá no banco de dados e busca esse cara. Tá? Então, esse aqui é um ponto de alta performance do Hibernate que muitas vezes no JDBC a gente não consegue implementar ou não implementa por questões de tempo. Tá? Outra coisa, ele faz um mapa de identidade, né? Ou seja, ele faz o cacheamento dos objetos. Se um objeto já foi carregado, ele não vai lá buscar toda hora. Mesmo que você dê um find all, ele verifica. Se tem objetos que já estão aqui na sua aplicação, na memória RAM, ele não vai buscar de novo. Tá joia? Então esse aqui é outro ponto positivíssimo que o Hibernate tem. Ele é confiável porque, aí aqui é merchan lá do fornecedor, né? Por ter uma ótima aceitação pela comunidade. Mas é verdade, tá, gente? Mas além disso, ele é conhecido também pela sua estabilidade e qualidade, beleza? Para fechar aqui, as últimas duas vantagens é a escalabilidade, que originalmente ele foi criado para aplicações cliente-servidor e cada vez mais ele tem dado suporte às novas tecnologias e fornece uma arquitetura altamente escalável. O último ponto positivo aí é a persistência idiomática. O que significa isso, pessoal? Significa que você pode usar todos aqueles elementos que você aprendeu lá na disciplina de orientação a objetos, como por exemplo, os 3 pilares, né, que é encapsulamento, herança, polimorfismo, também a associação de classes. Eu até te mostrei no exemplo ali, né, de book com pages, que ele faz essa ligação man-to-one, one-to-many, man-to-many, né? Então ele faz essa associação muito bem feita, trazendo tanto daqui da ideia de orientação a objetos para as suas tabelas entidade e relacionamento, beleza? Trabalha também com estruturas de coleções, com vetores e facilita muito a nossa vida, tá joia? Isso significa que qualquer um daqueles conceitos que você utiliza na disciplina orientação a objetos vai ser suportado aqui pelo Hibernate. Isso é muito bom. E tem que ser, né, gente? Porque se ele é um ARM, ele faz o mapeamento objeto relacional. Beleza, pessoal? Então a gente vai finalizar por aqui. Acredito que com essa aula te deu uma visão geral e até mesmo bem detalhada do problema que nós estamos atacando, quais as vantagens que nós teremos ao inserir isso nas nossas aplicações e, consequentemente, na melhoria dos sistemas que você vai produzir daqui para frente. Beleza? Então, se você gostou dessa aula, compartilha com seu colega, dá um joinha, inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda e até a próxima, pessoal. Um abraço, valeu!